Vamos voltar para Brasília agora, falar com a Camila Andrade, agora sim conectada conosco. Camila, voltamos ao assunto do ICMS, então, sobre os combustíveis. Eu falava aqui o seguinte, o governo, é claro, quer aprovar isso e quer consolidar isso o mais rápido possível para garantir a gasolina mais barata, principalmente, e ter um melhor sucesso eleitoral. Já a oposição não quer nada disso, obviamente, porque quer que o governo se dê mal para ela conseguir, né, alguns votos aí. Como é que está o clima em Brasília sobre esse assunto, hein? Pois é, Mark, esse é um assunto que já tem rendido, né, há bastante tempo, justamente porque a gente tem esses dois lados aí da moeda, essas duas posições e essa disputa, então, no meio em relação a tudo isso. Hoje, o clima que é, digamos que de apaziguamento, porque a gente tem a primeira reunião daquela comissão que foi criada a pedido do Gilmar Mendes no STF, e nessa reunião estão presentes ali representantes de todos os lados, né? A gente tem, claro, o Supremo, quem está presidindo esse encontro, na verdade é um dos juízes que fazem parte da equipe de Gilmar Mendes, ele não está presente, é um encontro online. A gente tem representantes de pelo menos 6 estados participando. Eu procurei a Secretaria da Fazenda do Estado do Paraná, eles confirmaram que o Paraná não é um desses estados, nesse primeiro momento eles não participam dessa atual rodada das negociações, mas também há representantes da Secretaria do Ministério, perdão, da Economia, então do governo federal, alguns parlamentares e, claro, né, todo mundo ali junto tentando achar um consenso ou um caminho para que possa pacificar esse caso. O que os estados alegam é justamente essa perda significativa de arrecadação. E aí eles estão se referindo a todos os projetos que foram recentemente aprovados no Congresso e que levaram a essa perda de arrecadação, mas principalmente a esse que limitou aí o ICMS sobre os combustíveis. Essa limitação aconteceu com a classificação de essencialidade desse serviço, mas também para outros serviços, né, como, por exemplo, transportes, energia elétrica, mas a questão dos combustíveis é o que mais incomoda os estados, é onde realmente eles perderam significativamente esse lucro, digamos assim, que eles têm com os impostos. Só que também é importante destacar que essa conta que os estados fazem, alguns falam em 100 milhões de reais que serão perdidos, ela não é exata. A gente percebe que o próprio governo faz uma estimativa diferente e, portanto, o que se comenta aqui em Brasília é que Gilmar Mendes deve também chamar especialistas para essa discussão, para que a gente possa ter um número exato e entender como é que deve ser feita essa compensação a estados. Só que isso sim deve acontecer. Até novembro, essa rodada aí de encontros dessa comissão segue, então esse é o primeiro encontro, mas outros devem acontecer, o Paraná deve participar ao longo desses encontros para que a gente possa chegar a um consenso, algum entendimento e esses estados possam ter uma compensação. Eu, claro, procurei os parlamentares paranaenses, o Haroldo Martins, ele diz que ele é favorável, sim, a esse tipo de encontro, a esse tipo de discussão, em que todo mundo senta à mesa, discute, debate, mas ele fez uma crítica ao papel que o STF tem no meio disso tudo, né? Ele diz que antes mesmo da judicialização, como a gente está vendo nesse caso, a gente tem a interferência do Supremo Tribunal Federal. Vale lembrar que, em relação ao ICMS, 4 estados já procuraram a justiça, São Paulo, Ceará, Alagoas, eles justamente tentam, por meio judicial, ter essa compensação por parte do governo federal. Então, ele acredita que o que está errado nesse ponto é a forma como o Supremo tem intervido nessa situação. Vamos ouvir um trechinho. Eu acredito que nós poderíamos, o governo federal, juntamente com os dos estados, se houvesse uma reunião de governadores, o executivo federal e o executivo estadual, na figura dos governadores, poderem conversar e buscar um consenso e resolver essa situação sem judicializar. Eu sou a favor do diálogo e eu sou a favor que numa república federativa os entes federativos sentem-se com o governo federal e conversem sobre assuntos da administração pública. Mas o momento que nós estamos vivendo também da política brasileira, nós estamos vendo uma intromissão por parte do STF, mais do que costumeiramente dentro da história moderna do Brasil, nós já havíamos visto. Para esse ano, de certa forma, parece que há um equilíbrio.
porque houve um aumento em dólar, acima do que estava programado, e agora uma diminuição da alíquota, também por pressão do governo, o que, evidentemente, no médio e longo prazo, trará um impacto nas contas e nas receitas muito grande, lembrando que parte desse valor é repassado aos municípios. Então, essa comissão, a impressão que dá é para passar o período eleitoral. E depois do período eleitoral, é evidente que o tema vai ter um rearranjo, até porque o Supremo já sinalizou o respeito à autonomia dos estados, garantindo que haja uma reposição por parte do governo federal. A gente ouviu aí colado, então, Gustavo Frutti, logo na sequência, também falando sobre esse assunto, mas vamos por parte, né? O Haroldo Martins falou sobre ser a favor dos governadores, junto com o executivo, então o presidente, chegar a um consenso. Mas a gente sabe que nessa questão do ICMS, o próprio ICMS, essa discussão toda virou lenha dentro de uma fogueira, então esse diálogo ele ficou um tanto quanto comprometido entre governadores e o presidente da República, Jair Bolsonaro, que culpou por muito tempo para os eleitores dele, os governadores, por conta dessas altas no combustível. Mas aí o Frutti faz uma lembrança que é bem importante, Mark. E eu lembro que muito antes, há cerca de um ano, a gente discutiu muito isso na Jovem Pan, em Curitiba, que é essa questão da gente ter tido um aumento de arrecadação de impostos por parte dos estados em relação aos combustíveis, sem que houvesse um aumento da alíquota. Por quê? Porque a gente viu essa disparada do preço do barril do petróleo no mercado internacional, e aí como essa alíquota é um valor fixo sobre a base do combustível, toda vez que o preço do combustível aumenta, por consequência, os estados acabam tendo um aumento de arrecadação. Paraná, por exemplo, tem essa mesma alíquota há bastante tempo, mas teve um aumento significativo de impostos porque a base de cálculo aumentou. Então, o que o Frutti diz é que, de certa forma, o que aconteceu agora é um tanto quanto justo, porque eles tiveram um corte, mas um corte em cima de uma arrecadação que tinha crescido muito por conta desse cenário internacional. Ainda assim, é claro que vai precisar de uma discussão aprofundada para que eles entrem no consenso em relação a essa compensação, mas isso deve acontecer de forma mais aprofundada ou definitiva após as eleições, porque a gente sabe que esse é um período bem delicado, né? Muito delicado, Camila. Agora, eu confesso que eu torço que eles fiquem brigando quanto quiserem, mas que a gasolina continue baixa, porque a população está ganhando com isso. Os governadores ficam chorando ali, enfim, eles que apertem os cintos deles. Já falei aqui várias vezes. Olha, na casa da gente como é que é? Quando falta dinheiro, a gente troca o produto caro pelo barato, a gente não vai viajar, a gente corta, né, os chamados supérfluos. O governo que faça, os governadores que façam isso também. Eu vou dar aqui um exemplo, aqui tá aqui o Escola na minha frente. Eu usava aquele desodorante, Escola, aquele caro lá, que tá quinzão, o tubinho, sabe? Aí você me falou, Marco, tem uma marca aqui do Paraná, que é ali de Palmeira, inclusive, que é muito boa e é metade do preço. Eu até torci o nariz, falei, será que presta? Presta, é muito boa, tô pagando metade. Tô dando um exemplo aqui que na casa da gente é assim. Os governadores que parem de contratar comissionado. Aqui no Paraná agora vão contratar 540 comissionados, vem falar que não tem dinheiro? Pelo amor de Deus, que nem vergonha na cara. Fazendo recorte aqui que o governador do Paraná não está nesse grupo aí que fica questionando o ICMS. Mas os outros estados estão. Então, vamos colocar a mão na consciência, está difícil para todo mundo. Então, chegou a hora da cota de sacrifício do poder público. Porque, veja, na pandemia, fecharam os pequenos e médios empresários, não foi? Todo mundo tem que dar uma cota de sacrifício. Eu não vi servidor público nenhum ter redução salarial. Nós aqui, CLT, tivemos. Eu tive. O Escola teve. Os operadores que estão aqui no estúdio tiveram. O servidor público não teve. Então, agora, nós já demos nossa cota de sacrifício. O poder público que dê a dele. Então, essa conversa comigo, Escola, não cola. Porque vai faltar dinheiro para outros setores. Setor importante tem que priorizar. Que tirem dos supérfluos e tem bastante coisa para cortar. Se agora vão tentar apagar ou tentar tapar o sol com a peneira, por que não discutiram a reforma tributária lá atrás, que senadores sentaram em cima, né? Agora vem a campanha, começam a falar, não, porque a reforma tributária eu vou lutar para que ela venha, para que vá em pauta, para que sei lá o quê. Por que não fizeram isso antes e agora que os governadores, os estados, a federação, sei lá quem está sentindo na pele, por que agora essa lebre precisa ser levantada? O contribuinte deixou de pagar mais impostos porque nós estamos recebendo menos. Não, tinha que ter
inversa esse discurso. O contribuinte tem que pagar menos impostos, porque essa taxa, essa carga tributária que nós estamos pagando é absurda. Você tem que cortar tudo. Ontem eu conversei com uma família, mandou uma mensagem no meu Instagram falando sobre a questão do consumo de carne. A gente tem uma reportagem no RIC Notícias Noite falando que aumentou o consumo de carnes mais baratas, como frango, porco, enfim, e os produtores não estão recebendo a contento. Aí a mulher veio a mãe de família, na verdade, mulher, não vou dar o nome dela aqui, veio dizer, escola, mas você está dizendo, vocês estão defendendo os produtores, estamos defendendo todo mundo, quem produz, quem compra, que não está conseguindo comprar, para dar carne para a tua família, para as crianças. Tem criança que não come carne vermelha há 6 meses. É o caso dessa família que mandou a mensagem para mim. 6 meses uma criança sem comer carne vermelha não é uma questão de luxo, é uma questão de necessidade. Enquanto isso, a gente vê governador levantando a voz porque deixou de receber ICMS. Cortem na carne e sintam como é viver como brasileiro e não como um europeu, como um país que gostam de comparar, né, a nossa realidade com a Suíça, por exemplo. Não tem nada a ver. Compare a realidade dos estados com a realidade das pessoas que vivem no seu estado, que aí a conta ela acaba ficando um pouco mais fácil e simples para o governante entender. Agora, Camila, rapidinho quero voltar contigo sobre outro assunto, que é essa questão aí da briga do Palácio do Planalto com o Supremo Tribunal Federal. Hoje, você acompanhou, né? O presidente Bolsonaro deu uma entrevista a uma rádio do Rio Grande do Sul, dizendo que é perseguido pelo Alexandre de Moraes, que será o presidente da Corte Eleitoral. Como é que isso repercutiu em Brasília, hein? Pois é, Mark, é basicamente a mesma história de sempre, né? O Bolsonaro, ele faz ali várias acusações e justifica ou adjetiva os ministros do Supremo Tribunal Federal, basicamente os mesmos de sempre. Os adjetivos são diferentes, mas a história é bem parecida. Então, o que a gente percebe é que os ministros, eles não respondem mais, simplesmente não se posicionaram oficialmente. O ministro Alexandre Barroso, Luiz Roberto Barroso, que foi ali citado claramente pelo Bolsonaro, chamado de mentiroso, de criminoso, nas palavras do Bolsonaro, ele simplesmente foi até o Twitter e fez uma resposta ao presidente, diz que a mentira devia novamente se tornar algo proibido, errado, e aí no final ele justificou que ele foi sim até a Câmara dos Deputados, sem citar o Bolsonaro, mas que foi a convite dos parlamentares e que quem rejeitou a proposta que tratava ali do voto impresso foram os próprios parlamentares, e no fim, então, ele termina dizendo que o Bolsonaro, né, sem dizer o nome dele, na verdade é um mau perdedor. Então, o que a gente percebe é que eles não tentam mais ir diretamente para o embate. Ouvem ali essas críticas, mas como isso já está corriqueiro, simplesmente abaixam o tom ali, não respondem imediatamente, mas depois, de forma indireta, sem citar os nomes, como fez o Barroso, acabam se posicionando ou na internet, ou então em discursos, como fez ontem, por exemplo, o Fux respondendo a toda essa questão dessa Carta à Democracia e a resposta do próprio Bolsonaro a isso, quando abriu os trabalhos novamente ali no STF. Então, a resposta ela nunca é direta, ela é sempre de forma indireta, então agora a gente tem que ficar observando os movimentos para entender como de fato isso repercutiu ali no STF, mas também dentre toda a classe política. É isso então, Camila. Obrigado pelas informações. Essa briga vai longe, a certeza que nós temos é essa. Como ela vai terminar, isso ninguém sabe. Os caras até dão palpite, escola, mas como vai terminar, ninguém sabe. Camila, obrigado, até amanhã. Agora 4h43.